Porque aquele que nos une é eternamente, infinitamente maior. Amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos então fazer nosso encerramento da conferência 2025. Mas antes de ir para a palavra, eu quero aqui agradecer cada irmão que esteve aqui conosco, seja um dia, 2 dias, 3 dias. Louvado seja o Senhor. Nós tivemos casa praticamente cheia, né? Em quase todos os dias. Então foi uma bênção do Senhor, foi muito bom contar com vocês. Agradecer especialmente o Ministério CID, que nos ajudou, e os jovens que nos ajudaram a confeccionar essa conferência. Até mesmo os irmãos que não fazem parte do Ministério CID também acabaram nos ajudando. Então, agradeço a vida de cada um de vocês e que Deus continue abençoando todos vocês. Amém? Então, sem muitas delongas, te convido a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Irmãos, antes da gente ler, é muito importante que você entenda o contexto dessa carta. Aqui nós estamos falando de um povo, o povo hebreu, o povo judeu, que havia se convertido ao Senhor Jesus. Eles estavam abandonando o judaísmo e se convertendo ao cristianismo. Só que devido a essa mudança de fé, podemos dizer assim, deles, eles estavam sendo terrivelmente perseguidos. Estavam correndo até mesmo risco de morte. E devido a essa situação tão difícil que eles estavam vivendo, muitos deles estavam considerando largar a mão do cristianismo, abandonar a fé e voltar para suas antigas práticas. Então, o autor de Hebreus, que a gente não sabe muito bem quem é, ele escreve essa carta justamente a esses hebreus para dizer, olha, não abandonem o cristianismo, não abandonem Jesus, porque Jesus é maior do que qualquer outra coisa nesse mundo. Jesus, ele é superior a Moisés, superior a tudo aquilo que vocês já experimentaram. Jesus é maior, Jesus é melhor. Então, ele escreve essa carta justamente para encorajar esses irmãos hebreus. E justamente nessa parte que nós vamos ler aqui, capítulo 10, versículo 24 e 25, ele vai tratar de um tema muito interessante, que é da unidade, do uns aos outros, da reunião, porque devido à perseguição, muitos deles estavam se isolando, se dispersando, e isso estava afetando a fé deles. Então, vamos ler Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. E nesse momento, meu irmão, eu te peço para que você realmente fale com Deus. Peça para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu não tenho nada aqui de bom para te oferecer, eu não tenho nada de bom aqui que possa realmente impactar a sua vida, que possa realmente transformar a sua vida, que possa fazer com que você saia daqui diferente da forma que entrou. Eu não tenho nada, mas a palavra de Deus, ela pode fazer tudo isso. Então peça para que o Senhor fale com você, peça para que o Senhor te dê entendimento, te dê sabedoria, peça para que o Senhor fale diretamente no seu coração. Fale com Deus, meu irmão, Ele está aqui, Ele está nos ouvindo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por cada culto que nós vivemos aqui nesse final de semana, Pai. Cada palavra que o Senhor ministrou em nosso coração, Deus, cada louvor que foi tocado, Senhor, Deus, cada momento de comunhão entre irmãos, Pai. Nós te louvamos, Deus, pela dádiva, pelo presente de participar de tudo isso. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, continue aqui conosco, Senhor Deus. O Senhor já tem falado aos nossos corações no dia de hoje, nesse culto de hoje, mas continue falando conosco. Tira do nosso coração, Deus, tudo aquilo que nos impede de focar no Senhor nessa noite. Tira da nossa mente tudo aquilo que possa nos dispersar, Deus. Tirar a nossa atenção para aprender mais da Tua palavra, Deus. Nos ajude a te louvar, nos ajude a te adorar, nos ajude, Senhor Deus, a estarmos firmes na Tua presença.
É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Me usa, Senhor Deus, como instrumento do Senhor para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos. Amém e amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 1996. Esse é o ano que foi lançada uma música que fez bastante sucesso, de uma banda que eu acredito que muitos dos irmãos devem conhecer, chamada Oficina G3. E eu estou falando da canção Espelhos Mágicos. Quantos aqui conhecem essa canção? Muitos ainda não conhecem. Conheço o que vale a pena. Só os velhos, né? É verdade. 1996 também é o lançamento. Mas essa canção, ela começa de uma forma muito interessante. Eu não vou cantar aqui, porque eu não tenho a coragem do pastor Flavinho, né? E nem a habilidade dele. Não, vai chover, senão eu estou de moto, não posso me complicar. Mas a música começa da seguinte forma: os homens e os seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Estou falando que ele é corajoso. Deus me deu esse espírito de ousadia ainda não, irmãos. É isso aí, é do jeito que ele cantou, só que mais afinado. Mas essa canção, ela fala dos homens terem esquecido de Deus e deles verem apenas a si mesmos, como se eles tivessem um espelho mágico, eles não enxergassem mais nada, mais ninguém, somente a si. E eu acredito que essa frase, ela é muito conveniente para nós nesse tempo de conferência que nós estamos fazendo aqui, porque ela fala muito de unidade, ou melhor dizendo, da falta dessa unidade. E nós vemos isso na sociedade. Hoje, sempre foi assim, mas parece que hoje está pior. As pessoas estão cada vez mais preocupadas consigo mesmo, com seus problemas, com suas dificuldades, com seus sonhos, com seus desejos. É só a si que importa. O resto não é tão bom assim. O resto não é interessante que eu me preocupe com isso. Eu gosto de dizer que esse tipo de individualismo parece muito com o tipo de jogo que a gente tinha na infância, que era o famoso ranca-toco. Você já ouviu falar disso? Eu não sei se era assim que você chamava quando você jogava, mas o ranca-toco nada mais é do que eles jogavam um monte de aluno numa quadra ou na rua mesmo, soltavam uma bola lá e basicamente é isso. Se vira, não tem regra, não tem gol, não tem falta, não tem objetivo. O objetivo é um só: sobreviver. É você ficar com a bola o mais tempo possível sem tomar uma voadora na cabeça ou algo do tipo. Muito saudável, né, essa brincadeira. Está explicado por que os homens vivem menos que as mulheres. É as brincadeiras da nossa época. Mas era aquela bagunça. E parece que a sociedade, nos dias de hoje, vive mais ou menos dessa forma. Por quê? É cada um por si. É cada um por si, é cada um só se preocupando consigo mesmo e nada mais. Aquela bagunça. Cada um por si e Deus por todos. Como se função de se preocupar com aquilo que é do outro não pertencesse a mim, mas pertencesse somente a Deus. Mas será que isso é correto? Será que isso tem nos feito mais humanos ou menos humanos? Será que é isso que Deus deseja para a humanidade? Irmãos, nós podemos falar aqui de vários versículos de que não é isso que Deus deseja para a humanidade, não foi para isso que Deus nos criou. Provérbios 18 vai dizer que aquele que se isola se torna egoísta e insensato. Deus nos fez de uma forma que não é bom que o homem esteja só. O nosso Deus não é um Deus sozinho e isolado, mas é um Deus que, como a gente acabou de ver aqui na confissão, é um Deus que existe em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se esse Deus, que não é um Deus sozinho e isolado, mas é um Deus que é o nós, nos fez a sua imagem e semelhança, fez a humanidade a sua imagem e semelhança, então isso nos dá alguma mensagem de que nós também não somos sozinhos e isolados. Nós não devemos viver dessa forma. Se isso é uma verdade para a humanidade toda, meu irmão, quanto mais para nós, povo de Deus, igreja do Senhor. Nós fomos motivo de oração, uma das últimas orações de Jesus, para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um.
Nós precisamos atentar para essa unidade que Jesus orou por nós e que Jesus espera de cada um de nós. Já vimos muita coisa nesses dias de conferência, mas eu acredito que existe um pouco mais disso ainda para a gente acrescentar, e ainda assim vai faltar coisa. Mas nós precisamos entender, e minha palavra hoje é justamente isso aqui, a busca pela unidade. Uns outros e a busca pela unidade. 4 pontos que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite. E o primeiro ponto é justamente a busca pela unidade consiste em nos importar uns com os outros. Você se importa com esse irmão que está do seu lado? Você considera ele? Essa palavra a gente já vê no versículo 24 aí, logo no comecinho. Na minha versão está dizendo assim, e consideremos uns aos outros. Em algumas outras versões vai dizer, nos importemos uns com os outros. A palavra no original dá justamente essa ideia, da gente se importar uns com os outros, da gente considerar outra pessoa, colocar o irmão em consideração. Não somente isso, mas observar o irmão, perceber a existência dele, enxergar aquela pessoa. E quando a gente volta e pensa no contexto em que a carta foi escrita, isso deixa tudo mais impactante. Sabe por quê? Porque lembra que a gente está falando de um povo perseguido. E esse povo perseguido estava correndo risco de vida. Irmão, em situações de vida ou morte, a gente tem a tendência de pensar mais na gente, não é verdade? Afinal, é a minha vida que está em jogo. Então, não tem como eu ficar me importando com outras pessoas. A minha vida está em jogo, eu preciso fazer alguma coisa para me salvar. Mas, segundo o autor de Hebreus, isso não pode ser assim. Segundo o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, o cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele deve se importar com os outros, independente da situação que ele estiver vivendo, independente da adversidade. Porque um seguidor de Jesus genuíno, por mais que esteja demasiadamente atolado de problema, atolado de dificuldades, ainda assim, ele ainda não é indesculpável com relação a cuidar de outras pessoas, com relação a se importar com outras pessoas. Não, nós não somos. Isso fica nítido não somente aqui no livro de Hebreus, mas quero te convidar e voltar um pouquinho a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo aqui está escrevendo para os filipenses que estavam com uma igreja dividida, com problemas de unidade, de comunhão. E fala, olha, você tem que parar de ficar aí só se preocupando consigo mesmo. Considere também os outros. Se importe também com os outros. Se você voltar mais um pouquinho aí, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. O mesmo Paulo vai dizer algo muito interessante. Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só, Paulo está acabando de dizer, vocês precisam viver da forma digna da vocação, do chamado que vocês receberam. Como nós vamos viver dessa forma digna, Paulo? Ele continua no versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você entendeu o que Paulo fez aqui? Ele disse, olha, vocês precisam viver de uma forma digna do Evangelho, de uma forma digna do chamado que Deus deu para cada um de vocês.
E está incluso nessa forma digna o quê? Uns aos outros, a unidade. Sejam humildes, sejam pacientes uns com os outros, suportem uns aos outros. Irmão, está tudo conectado. Em outras palavras, não tem como ser um cristão genuíno e ficar focado apenas em você, na sua vida, ou no máximo na sua família. O que passar disso provém do diabo. Não. O que passar disso provém de Deus. E é isso que Deus deseja de nós. E a pergunta que eu te faço é: o quanto você tem se importado com seus irmãos? O quanto você tem considerado esses irmãos que estão do seu lado? Não somente aqueles que você gosta mais, mas até aqueles mais chatinhos. Quanto você tem se importado com eles? Se um irmão chega aqui no culto mais cabisbaixo, você consegue enxergar o irmão? Você consegue perceber que ele não está bem? Se um irmão falta de 3, 4 cultos, você se atenta para isso, percebe isso? Ou nós estamos tão focados em nós mesmos, nos nossos problemas, para Deus resolver os nossos problemas, que a gente simplesmente esquece de tudo em nossa volta? Nós precisamos pensar nisso. Nós temos que entender que esse irmão que está do nosso lado é sim um miserável pecador, mas que foi alcançado pela graça e misericórdia de Jesus. Assim como eu e você também somos miseráveis pecadores. Às vezes a gente só paga na parte do miserável pecador, né? Irmão miserável pecador. Mas ele foi alcançado. Assim como você também. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Tem uma frase do C.S. Lewis, vou pedir a Ive para colocar para mim. Isso. Deixa eu ficar de cá. Quando você é tentado a não ligar para as dificuldades de uma pessoa, porque ela não é problema seu, lembre-se que, embora ela seja diferente de você, ela faz parte do mesmo organismo que você. Que organismo é esse? Corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um, literalmente, irmão. Literalmente. Mas o autor aos Hebreus continua. Não é somente considerar uns aos outros. É considerar com um objetivo, com uma finalidade. E qual que é essa finalidade? Vamos continuar então? Vamos ler o versículo 24 novamente. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nos importemos uns com os outros para nos considerar o amor e as boas obras. Amor e boas obras, meus irmãos, são coisas essenciais na vida de todo cristão. Nós somos chamados para quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E também somos chamados para mostrar, através de ações, frutos que demonstrem esse amor. O amor e as obras estão totalmente ligados, conectados. O próprio Jesus vai dizer: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. João vai dizer na sua carta: filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas também com ações, com obras. Então, amor e boas obras, irmãos, é algo que deve fazer parte da vida do cristão. Mas deixa eu te perguntar, é fácil isso? É fácil manifestar amor o tempo todo? É fácil amar a Deus acima de todas as coisas? É fácil amar o irmão quando ele pisa no seu calo? É fácil manifestar boas obras? É fácil obedecer a Deus sempre? Não é. E é justamente porque é difícil que nós precisamos tanto uns dos outros. Não é fácil, mas é por isso que a gente precisa dos outros. Sozinho nós não conseguimos. Tem um texto, você está em Filipenses? Não, volta lá para Efésios, na verdade. A gente vai focar bastante em Hebreus, mas a gente vai correr alguns versículos. Efésios capítulo 4 de novo. A gente vai ler a partir do versículo 11 dessa vez. Lembra, no mesmo contexto, hein? Paulo falou: vivam de uma forma digna do Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 11.
ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Você percebe o que Paulo acabou de dizer aqui? Paulo está dizendo, olha, Deus deu diferentes dons a diferentes tipos de pessoas. Para quê? Com qual finalidade Deus fez isso? Para que todo o corpo seja edificado, para que todo o corpo cresça na fé e amadureça, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a amadurecer na fé. Se a gente for lá em Romanos, vai dizer assim, capítulo 14, versículo 19, portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. O que é edificar, irmão? No sentido literal é construir, não é? Edificar um prédio é construir. Nesse sentido, logicamente, ele não está falando de construir prédios, mas ele está falando de edificar a fé. E o que é edificar a fé? Ajudar o seu irmão a construir na fé dele. Você é responsável por ajudar o seu irmão a construir a fé dele, a desenvolver a fé dele, a fazer com que a fé dele cresça. Você é responsável por fazer o seu irmão amadurecer na fé. Mas nós temos feito isso? Temos nos importado com isso? Ou não? Irmãos, nós somos muito bons, muitas vezes, em reclamar. Em reclamar que aquele irmão está estagnado demais. Aquele irmão não avança na fé, aquele irmão continua do mesmo jeito, já tem 5 anos de convertido, não mudou nada, não aprende. Mas, será que a gente tem investido nesse irmão que está estagnado? Será que a gente tem ido até esse irmão e falado, irmão, deixa eu te ajudar, você quer um discipulado? Vamos trabalhar juntos aqui? Vamos edificar uns aos outros? Eu sei, gente, que muitos não vão querer. Tem aqueles que não querem e querem ficar daquele jeito, amém. Mas tem muitos que estão esperando você chegar nessa pessoa e oferecer ajuda. Ah, Breno, mas eu não sei muita coisa. Irmão, deixa Deus te usar naquilo que você já sabe. Pouco com Deus é muito. E eu não estou falando só de dinheiro. Deixa Deus te usar. E também não use isso como muleta para ficar quietinho no seu canto. Sabe pouco, irmão? Então procura saber mais. Procura estudar, procura crescer na fé. Ah, Breno, mas você acabou de dizer aí que os irmãos que devem edificar a minha fé, e nenhum irmão veio até em mim. Nenhum irmão me procurou para que eu seja discipulado por ele. Nenhum irmão se importa comigo. Como o pastor Vitão disse aqui, né? Muitas vezes. Irmãos, sabe de uma coisa? Se nenhum irmão veio até você para te ajudar, vai até o irmão e peça ajuda. Não fique pensando que as palavras dessa conferência são para a pessoa que está do seu lado. Não é. É para você. Não é para você ficar olhando, nossa, como a igreja tem falhado comigo, como os irmãos têm falhado em ser um comigo, como eles têm me atacado ou têm me menosprezado. Não, não. É justamente para você olhar para você e você refletir como eu tenho falhado com o meu irmão. Nós precisamos ajudar e sermos ajudados. Nós precisamos disso para avançar na fé, para crescer na fé. Sem isso, irmão, é muito difícil. Diria que é impossível. Porque é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma. Eu gosto muito lá de Colossenses capítulo 3, versículo 16, onde vai dizer o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ensinem e aconselhem uns aos outros. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso meio, para que a gente possa ensinar e ajudar os nossos irmãos a amadurecer na fé. Sabe, irmãos,
Uma coisa que nós fazemos aqui, e isso é bênção demais, é chamar o irmão para ir na casa da gente. Ou marcar de caminhar com o irmão, ou, sei lá, encontrar na praça, não sei. Mas ter esse momento de comunhão, de intimidade. E nós precisamos desses momentos cada vez mais. Nós precisamos desse momento porque ali nós geramos intimidade uns com os outros, crescemos em intimidade uns com os outros. Só que uma coisa que a gente não pode se esquecer de forma alguma: comunhão não é somente sobre intimidade, mas é também sobre maturidade. Unidade não tem somente a ver com intimidade, em criar intimidade com os irmãos, mas é também com maturidade, em fazer o irmão crescer na fé e ajudar com que o irmão cresça nessa fé. E também permitir que ele te ajude a crescer na sua fé. Nós não podemos esquecer disso. Nos nossos momentos de unidade, de comunhão, fala sim, fala de futebol, fala do Palmeiras que renovou a piada, né? Não tem mundial. O Enzo deu até um glória a Deus, mas o Cruzeiro também não tem, então fica difícil, né? Para os palmeirenses, cruzeirenses ficar chateados comigo, fala também do São Paulo, do Corinthians, que está um pior que o outro, cada vez mais endividado. Fala das coisas da vida, fala de filme, fala... Nós não somos desse mundo, irmão, mas nós estamos aqui, e não sendo algo pecaminoso, fala, conversa da vida. Mas não se esqueça também de falar de Deus. Não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus com seus irmãos nos seus momentos de comunhão. Esse versículo aqui de Colossenses, onde fala de habitar ricamente a palavra de Deus, a gente pode usar sim no contexto de culto, mas também podemos usar em contexto extra-culto. Fala da palavra de Deus. Fala daquilo que Deus tem feito na sua vida por irmão. Fala daquilo que Deus tem te ensinado e ensina o irmão também. E também incentiva o irmão a te ajudar. Incentiva o irmão a te ensinar também. Fala, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ensine. Nós precisamos disso. Desesperadamente, meus irmãos, nós precisamos ter esses momentos uns com os outros. Amém? Intimidade, mas também maturidade, incentivando a crescermos na fé. Nós precisamos disso. O terceiro ponto, já está aí no versículo 25. Diz o seguinte: não deixemos de nos reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Não deixemos de nos reunir. Como eu tinha falado aqui, os hebreus estavam passando por terríveis dificuldades, terríveis perseguições. E estava difícil para eles se reunirem para cultuar a Deus, para louvarem a Deus. Porque essa palavra reunir, aqui em algumas versões está congregar, é justamente essa reunião para culto, para adorar a Deus. Só que eles estavam evitando isso. Eles começaram a deixar de se reunir para adorar a Deus. Por quê? Eles se reuniam, começavam a adorar a Deus, e aí o que podia acontecer? Alguém denunciar, eles serem presos, talvez até mortos. Então, devido a isso, eles pararam de se reunir. Ficou cada um na sua. Bom, desculpas muito boas, né? Você deixar de se reunir porque você está correndo risco de vida. Mas olha que interessante. Para o autor de Hebreus e para Deus, ainda assim, ainda nessas situações tão adversas, vocês não devem deixar de se reunir. Porque a reunião do corpo de Cristo é extremamente importante. A reunião para cultuarmos a Deus é extremamente importante. Nós precisamos disso. Olha o nível de importância que ele dá. Mesmo numa situação tão adversa, ele fala, não deixem de se reunir. Porque para o autor de Hebreus, meu irmão, o culto ao Senhor não é um capricho religioso. Não é um lugar que você vai bater ponto para Deus abençoar a minha semana. Não, não é isso. Nunca foi, nunca vai ser. O culto ao Senhor é a reunião dos santos, que se reúne para adorar seu Senhor e Salvador. É algo extremamente importante, é algo que deve ser, sim, algo que nós colocamos um nível de importância extraordinário na nossa vida. Ele não negocia. Eu quero que você pense nesse momento em pessoas que estão aí em países onde o evangelho é perseguido.
Nós tivemos aqui o testemunho da missionária Nilce, algumas semanas atrás. A gente teve aqui a experiência, né, de apagar as luzes e ficar todo mundo louvando baixinho, não podendo nem cantar. Pense nessas pessoas, o quanto elas gostariam de estar num lugar onde ela pudesse gritar para o Senhor, adorar o Senhor com toda a sua voz. Vamos ir um pouquinho mais fundo? Pense naquelas pessoas que talvez estão acamadas em hospitais, até mesmo em suas casas, e que não podem sair para se reunir para adorar a Deus. Pense no que essas pessoas dariam para ter uma oportunidade de cultuar o Senhor junto com os irmãos. Imagine o nível de importância que eles dão para esse momento, que eles dariam para viver esse momento de novo. Mas, infelizmente, algo que alguns tanto anseiam e tanto valorizam é menosprezado por muitos de nós. Nós podemos cantar com toda a nossa voz, mas muitas vezes a gente não levanta a voz para cantar ao Senhor. Por vergonha, por medo, o que vão pensar de mim, ou porque tem borrado com Deus, hoje eu não vou adorar não, Deus. Ou seja lá qual for o motivo. Seja como o pastor Flávio, não tenha medo de cantar, irmão, mesmo se você for desafinado. Amém? O Senhor recebe do mesmo jeito. A afinação para Deus, irmão, não tem nada a ver com o tom de voz. Tem a ver com o tom do coração. Não adianta nada, a pessoa está afinadinha, mas o coração está longe dele. Longe dele. Louve ao Senhor. Nós precisamos entender. Sabe, quantos de nós não valorizamos essa reunião aqui, o culto ao Senhor? E nesse momento eu quero falar especificamente para os jovens, tá? Porque eu acredito que é só meu ministério que tem esse problema aqui, o ministério dos jovens. Os outros não têm. Então, os outros irmãos não precisam ficar preocupados. Mas, qual o nível de importância a gente está dando para os cultos? Qual o nível de importância a gente está dando para os cultos? Sabe, irmão, eu não estou dizendo que nós não podemos faltar do culto, nunca, né? Se faltar no culto está em pecado, acabou para você, perde salvação. Não, não é isso. Não é questão de não poder faltar de um culto, mas sim do nível de importância que você dá ao ir num culto ao Senhor. Porque, às vezes, é aniversário da calopsita da sua avó. E já é motivo para a gente não ir no culto. Percebe que é nível de importância, de prioridade que a gente dá para o culto ao Senhor? Mais uma vez, meu irmão. Estou falando com jovens, tá? Não fiquem bravos comigo, só os jovens. Estou olhando para eles aqui. Qual o nível de importância que nós temos dado ao culto ao Senhor? Porque ser igreja, irmãos, é muito mais do que ir num culto. Isso é verdade. Ser igreja é muito mais do que frequentar culto. Unidade é muito mais do que se reunir 1, 2, 3 vezes por semana. Mas se ser igreja é muito mais do que isso, mas também não é menos do que ir no culto. É mais do que ir no culto, mas não é menos do que isso. Existe sim essa importância que nós temos que dar. Mais uma vez eu volto lá para Colossenses capítulo 3, versículo 16. Na continuação, na parte B, vai dizer assim, ó, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Na parte A, a gente acabou de ler, ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Porque se tem um momento onde nós podemos realmente estarmos juntos uns com os outros, é no momento do culto ao Senhor. Aqui nós oramos uns com os outros, oramos uns pelos outros, adoramos a Deus juntos. Nós ensinamos e somos ensinados. Aqui é a reunião dos santos, o culto, irmão, é um culto público ao Senhor. E aí tem uma frase que, irmão, se você já falou essa frase, não fica chateado também. Eu falo muito essa frase, já falei muito essa frase, e eu sei que a intenção é boa quando a gente fala isso. Mas sabe aquela frase que a gente fala, irmãos, nesse momento, esqueça o irmão que está do seu lado, e é só você e Deus. Já ouviu isso? Eu já falei isso muito. Eu entendo que a intenção da pessoa é
fazer com que o outro se conecte com Deus, foque em Deus. Mas essa frase não faz muito sentido. Porque se fosse somente para ser eu e Deus, então eu fico na minha casa. Então eu faço meu devocional. Aqui não é lugar para a gente ficar só eu e Deus, e sim nós e Deus. É eu, juntamente com meu irmão, que também foi salvo, que também foi resgatado pelo Senhor. E aí nós juntos, adorando o Senhor, glorificando o nome de Deus, vendo o trabalho que Deus está fazendo, não somente na minha vida, mas também na vida do irmão. É isso. Nós precisamos desse momento. Você precisa desse momento, o seu irmão também precisa desse momento. Nós não podemos nos privar disso. Então nós temos que dar importância a esse momento ao Senhor, ao culto ao Senhor. Amém? Foi só para os jovens. Amém? Glórias a Deus. E o último ponto, na continuação aí, da parte B do versículo 25. Vamos ler o 25 todo. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em algumas versões, essa palavra encorajar vai estar exortar, mas também significa encorajar, viu, irmão? Às vezes a gente acha que exortar é só puxar a orelha. Aqui está mais para o lado de encorajar, de incentivar o irmão a permanecer. E essa palavra encorajar me lembra muito, além do ministério do pastor Reginaldo, né, do Campo das Vertentes, mas me lembra muito de um livro que talvez você já tenha ouvido falar, chamado O Peregrino. Conhece? É um dos livros mais famosos e mais vendidos do mundo. E esse livro é um livro que conta a história de um homem chamado Cristão, que se converte ao ouvir o seu amigo evangelista falando de Jesus para ele. Então, quando ele se converte, ele decide ir rumo à cidade celestial. É uma história fictícia, mas é como se fosse uma analogia da vida do cristão na vida real, dos desafios que a gente enfrenta e tudo mais. E sem dúvidas, irmãos, a parte que mais me impactou nesse livro é quando o cristão e seu amigo chamado Esperançoso, um colega de fé, um irmão na fé, os dois são capturados por um gigante. O nome desse gigante é Desespero. Exatamente, a irmã está afiada. E esse gigante, Desespero, leva eles para um castelo. Castelo da dúvida. E lá eles ficam vários dias. E sofrem. Passam fome, passam sede, passam necessidades, são espancados por aquele gigante. E depois de serem muito castigados, aquele gigante chega até eles num belo dia e entrega para eles 3 objetos. Uma faca, uma forca e um veneno. Para que eles, por eles mesmos, tirassem a própria vida. Se matassem. O cristão já estava sofrendo demais. Ele não estava aguentando mais tanta dor, tanto sofrimento. Ele não estava aguentando mais ser castigado pelo desespero. Então ele começa a cogitar a se matar. Ele começa a cogitar, é melhor morrer do que continuar sofrendo desse jeito. Mas sabe o que impede o cristão de fazer isso? O seu amigo esperançoso. Esperançoso começa a falar das promessas de Deus. Esperançoso começa a falar de tudo aquilo que eles já aguentaram até aqui, de que Deus está com eles. E porque Esperançoso encorajou o seu amigo cristão, ele não se matou. E depois os dois saíram daquele lugar. Esperançoso foi um encorajador. Ele tinha menos tempo de convertido que cristão. E mesmo assim, foi extremamente usado por Deus para falar coisas que cristão talvez já sabia, mas que ele precisava ouvir da boca de um irmão na fé. E aí tem outra frase que eu vou pedir a Ivy para colocar para mim também. Essa frase é do Dietrich Bonhoeffer, um nome difícil, acho que é mais ou menos isso que fala, teólogo alemão, que morreu na Segunda Guerra. Olha o que ele diz. O Cristo que está em meu coração é mais frágil do que o Cristo que está na palavra falada pelo meu irmão.
O que está em meu coração é inseguro. O que meu irmão anuncia é garantido. Você conseguiu entender? Às vezes, a gente está tão, fraco na fé, que o nosso Salvador, que a gente pensa em Jesus, parece que ele não é tão frágil quanto ele diz que é. Não porque Jesus não é forte, poderoso, mas a nossa visão dele está ali, machucada pelo nosso sofrimento. Mas quando o meu irmão fala da palavra de Deus, fala da beleza de Jesus, do poder de Jesus, parece que esse Jesus é muito mais forte do que está na minha cabeça e no meu coração. Isso me fortalece. Isso me faz continuar. Meus irmãos, quantas pessoas estão ao seu redor que precisam de um encorajamento? Quantas pessoas estão precisando de alguém como você para ir lá e encorajar essa pessoa? Não importa se você tem 1 mês de convertido ou 20 anos, ou acabou de se converter. Não importa. Deus pode usar a sua palavra, que está saindo da sua boca, porque a palavra não é sua, a palavra é dele. E através da palavra dele, pode tocar e encorajar a vida daquele irmão. Precisamos encorajar uns aos outros. Tem pessoas aí querendo desistir da fé. Tem pessoas aí querendo abandonar a fé. Tem pessoas aí talvez querendo se matar e a gente não sabe. Nós precisamos encorajar essas pessoas, mas como é que a gente vai encorajar se a gente não se importa com as pessoas, se a gente não incentiva as pessoas ao amor e às boas obras, e se a gente nem se reúne frequentemente com as pessoas aqui no culto público? Como que a gente vai saber quem está bem, quem não está, quem está precisando, quem não está? É por isso que nós precisamos alelo uns aos outros, viver uma vida uns aos outros. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. A gente vai orar um pouquinho. Mas eu preciso muito que nós entendamos uma coisa. Nós falamos aqui de 4 passos. Primeiro, importar-nos uns com os outros. Segundo, incentivar uns aos outros o amor e as boas obras. Terceiro, não deixar de nos reunir, mas valorizar o culto ao Senhor. E quarto, encorajar uns aos outros. Irmãos, eu sei que tudo aquilo que nós vimos nesses dias de conferência talvez pareça que é algo distante demais da nossa mente, ou pelo menos da nossa realidade. Parece que é uma visão de mundo perfeita em que a gente nunca vai conseguir chegar, e talvez nessa vida a gente realmente não chegue, mas isso não quer dizer que nós não devamos lutar por essa unidade. Buscar estar cada vez mais perto dessa unidade. Buscar olhar para nós mesmos, ver onde nós estamos errando e mudar isso. Mas se por um lado, olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa força, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso irmão, que talvez seja problemático, se por um lado isso tudo nos desencoraja, nos desanima, nós precisamos fazer e seguir o conselho do autor de Hebreus. Porque, lembra, ele escreve essa carta para encorajar aqueles que estavam pensando em desanimar da fé. E qual que é o argumento dele? Jesus é a resposta. Jesus é maior. Jesus é melhor. Jesus é superior a tudo isso, aquilo que nós já experimentamos. Jesus é a resposta para a nossa unidade. Meu irmão, se a pergunta que nós podemos colocar diante uns dos outros for a seguinte: qual o nosso maior exemplo para buscar a unidade? O nosso maior exemplo, a resposta é Jesus. Porque mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devia se apegar, mas esvaziou-se e veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo obediente até a morte. Olha que exemplo de humildade, de serviço. Ele fez isso tudo por amor a Deus e por amor a nós. Ele não pensou nele mesmo, mas pensou em nós. Isso é um exemplo de unidade. Ele morreu para que nós vivêssemos.
Ele chorou para que nós pudéssemos voltar a sorrir. Ele foi abandonado na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Para que eu e você pudéssemos ser adotados. E hoje fazemos parte da família de Deus. Jesus é a resposta. Ele é o nosso maior exemplo. Se a pergunta for, o que nos impulsiona a buscar a unidade? A resposta é Jesus. Porque o amor que ele demonstrou e manifestou por nós é algo extraordinário. É algo totalmente fora da caixinha, fora do padrão, irmão. Talvez você tenha dificuldade de se sentir amado. Talvez você não foi amado por quem deveria te amar, pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, não sei. Mas você que é um cristão genuíno, você nunca pode dizer: eu não conheço o amor. Porque mesmo que todos tenham falhado em te amar, alguém não falhou. Ele derramou o sangue dele por amor a você. É por isso que sim, a resposta é Jesus. É ele que nos impulsiona, o amor dele nos impulsiona a amar uns aos outros. Mas talvez exista uma terceira pergunta. O que faz aumentar a nossa unidade? E adivinha? A resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, vai dizer que ele faz o nosso amor aumentar e transbordar. Nós só podemos amar porque ele nos amou primeiro. Ele que faz amarmos mais, cada vez mais, intensamente, verdadeiramente. Quanto mais próximos estivermos da fonte, mais transbordaremos desse amor. Irmãos, para a gente orar aqui, Jesus é a resposta que nós buscamos para a nossa unidade. Jesus é a resposta de tudo que nós vivemos, ele é a base, ele é o fundamento, ele é a força, ele é a promessa da nossa unidade, pois quando ele se entregou em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados, ele reconciliou a nós com Deus Pai novamente. E porque nós somos um novamente com Deus Pai, nós podemos ser uns com os outros. Porque nós somos reconciliados com Deus, nós podemos estar reconciliados com os nossos irmãos, independente do que aconteça. Vamos orar ao Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. E juntos, todos nós juntos, vamos clamar ao Senhor por uma unidade. Para que nós sejamos um. Para que nós sejamos aquela resposta da oração que Jesus fez lá em João 17. Que eles sejam um. Ora ao Senhor nesse momento, meu irmão. E peça para que Deus te ajude nas suas dificuldades. Eu sei que nós temos desafios. Eu sei que você talvez tenha dificuldades em relacionamentos, em lidar com pessoas. Você é uma pessoa mais isolada. Não é que Deus quer mudar a sua personalidade, mas a sua personalidade não pode ser um empecilho para você viver uns aos outros. Então peça para Deus te ajudar, seja na sua timidez, seja no seu medo, seja na sua falta de empatia. Eu não sei o que tem te prejudicado a viver a unidade, mas peça para que o Senhor te ajude, que Ele arranque tudo aquilo que não presta de você, tudo aquilo que está impedindo você de viver a verdadeira unidade com seus irmãos. Peça para que Ele tire isso do seu coração e que Ele derrame mais do amor dEle por você, para que você, transbordando do amor dEle, também possa amar verdadeiramente o seu irmão. Peça isso para o Senhor, fale com Deus. Ele está aqui, Ele está nos ouvindo. Santo, santo, santo tu és. Toque em nós, Senhor. Toque em nós, Senhor. Sabe, meus irmãos, nós passamos esses 3 dias aqui. Quando Deus deu essa conferência para o Breno, esse tema, nós precisamos entender. Nós estamos em um ano falando sobre o quê?
Sobre o quê? Nosso ano de 2025 é santidade. E santidade são palavras duras. E o que nós ouvimos aqui semana foi coisas duras. Uns aos outros em relação à igreja, não foi isso que nós ouvimos sexta-feira? Uns aos outros em relação ao discipulado, nós ouvimos isso ontem. E uns aos outros em relação à unidade. Uns aos outros, irmãos, tem tudo a ver com santidade. Uns aos outros tem tudo a ver com amar a Deus, com se entregar a propósito de Deus, ao chamado de Deus em nossas vidas. Deus não nos chamou para sermos grandes. Do que adianta uma igreja de 5.000 membros, aonde os irmãos entram e saem e não se conhecem? Adianta alguma coisa? Não adianta, irmão. Isso não é igreja. Isso é shopping. Do que adianta estarmos na igreja e não amarmos uns aos outros, e não cuidarmos uns dos outros? Nós temos uma responsabilidade como igreja. E a responsabilidade é estar uns com os outros. Amém, irmãos? Quantos vão buscar ao Senhor nesse sentido e vão pedir para Deus, Deus me ajuda nesse sentido? Guarda essa palavra no seu coração, alelon. Vai no Google amanhã ou hoje, ou no chat GPT e fala assim, olha, traz todos os versículos para mim com a palavra alelon ou com a palavra uns aos outros, e você vai ver o que Deus vai falar com você. Que nós possamos nesses dias entender o propósito e o chamado do Senhor sobre nossas vidas, amém? Quero passar para um momento de Santa Ceia. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo culto essa noite, muito obrigado por essa conferência. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Te agradecemos por tudo, Pai. Louvamos o teu nome, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Estamos encerrados e até domingo que vem para uma nova série de mensagens em nome de Jesus.